Gente, olha minhas cocadas. Vou mostrar para vocês como vocês podem ganhar dinheiro, investir e guardar o dinheiro investindo no próprio produto que vocês estão fazendo. Que às vezes, muitas vezes dá mais do que pôr no banco. Aqui elas estão assim, ó, essa daqui eu virei ela para vocês verem como é que ela fica. E aqui elas estão viradas ao contrário, porque ela está seca num lado, ó, vou tentar virar uma aqui. Deixa eu ver essa daqui. Deixa eu ver uma que tá mais durinha. Essa daqui tá mais durinha. Essa daqui ainda tá úmida, tá? Então, ela pode quebrar. Eu vou virar essa, ó. Ó. Tá vendo? Essa daqui tá mais lisinha, porque tá virada ao contrário, porque eu pus pra secar. Ela tá secando aqui. E ali as rebarbas. Tá? Essas rebarbas depois eu corto os seus pedacinhos e põe nos saquinhos. Tá? Tá vendo? Essa daqui eu pus no saquinho, já coloquei no saquinho, mas ela está úmida ainda, então eu achei melhor esperar secar. Tô com luva porque a cocada tá mole ainda, tá vendo? Eu pus no saquinho, mas ela tá meio úmida ainda, ó. Tá? Teria que deixar virada ela assim. Depois eu vou falar pra vocês como que vocês fazem. Não é só cocada, não. É que aqui, a cocada eu faço e vendo. É que eu tenho muitas outras coisas para fazer, outros produtos, então não dá para ficar fazendo só cocada, tá? Porque aqui eu faço salgadinho e faço outras coisas, tá bom? Aí eu vou falar para vocês como fazer para vocês ter lucro e guardar, investir. Eu invisto no próprio produto, né? Ou em outros produtos, não só na cocada, né? Mas eu vou falar para vocês como que eu faço para ganhar dinheiro com os produtos que eu vendo. Multiplicando meu dinheirinho. Que é pouco, né? Que aqui é loja pequena, tá bom? Depois eu vou falar para vocês como que eu faço, tá bom? Gente, eu falei para vocês que eu vou falar para vocês como que eu faço para vender as coisas e ter meu lucro. Ó, as cocadas, ó, já estão mais sequinhas agora. Eu vou colocar aqui no saquinho. Deixa eu pegar essa aqui que tá. Eu coloco aqui no saquinho essas cocadas. Na verdade, naquele dia quando eu tava fazendo o vídeo, eu já vendi as cocadas. Ficou só essas, tá? Mas eu faço isso. Eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Como que eu comecei a vender? Eu comecei a vender há muito tempo atrás. A primeira vez que eu fui vender foi a gente falava era risoles, né? Acho que hoje também acho que é risoles que fala. Aí eu saí para vender esses risoles, primeira vez que eu saí para vender na rua, numa bandejinha. Minha irmã ensinou eu a fazer os risoles. Ela ela faz bolo até hoje muito bem, ela faz bolo. E aí eu fui fazer, ela me ensinou a fazer o risole. Aí fizemos risoles na casa dela, os risoles, pus uma bandeja e fui vender. Na época, a gente podia vender na porta de escola, né? Hoje não, né? Hoje não pode, porque tem tanta bandidagem que eles não confiam. Mesmo pessoa que seja uma pessoa honesta, eles não confiam que a pessoa tá lá vendendo uma coisa honesta, né? Então, aí eu fui lá vender na porta da escola. Justamente o primeiro dia que eu saí para vender, a primeira vez, né? Aí eu peguei, e eu tô assim, eu sou sem luva, apesar que tem luva aqui, mas eu prefiro, eu tenho as luvas aqui, mas eu prefiro lavar a mão toda hora do que pôr a luva. A gente na cozinha, é difícil ficar com luva o tempo todo, né?
Então, eu prefiro lavar a mão toda hora. Apesar que na cozinha é normal. Você tá direto lavando a mão. Mas deixa eu contar. Então, eu fui, né? Saí para vender. Pus uma bandejinha, mas era poucos risoles que eu fui vender na porta da escola. Quando eu cheguei lá, eu não tinha dado nem hora do recreio, começou a chover. Aí caiu uma chuva que eu tive que voltar para trás. Voltei para trás, acabou o recreio, né? As crianças não saíram, eu voltei para trás, não vendi um risole sequer. Voltei para trás. Quando eu cheguei em casa, na casa da minha irmã, ela me viu eu molhadinha, molhadinha. Ela começou a dar tanta risada, porque ela achou, eu não sei no que ela achou tanta graça de ver a situação. Mas ela deu tanta risada que até eu achei graça. Até eu comecei a dar risada. Aí, a partir desse dia, só que aí, né, quando ela cansou de dar risada de mim, molhadinha, mas meu risole estava ali, protegido, cobertinho, sem molhar um. Aí ela falou, não, mas você não vai perder esses risoles não, eu vou vender. Aí, como ela fazia bolo, ela já tinha as freguesias dela, ela pegou e foi vender os risoles. Foi dali uns 15 minutos, acho que nem 15 minutos ela voltou, com a bandeja vazia. Vendeu todos os risoles. Vendeu todos os risoles. Aí eu peguei, aí ela falou, aí quando foi no outro dia, eu fiz com dinheiro, né, com aquele dinheirinho, porque eu não tava trabalhando, né, e eu queria ter um dinheiro para poder, né, porque é difícil você ficar sem dinheiro, dependendo só do dinheiro do marido, né, e eu queria ter um dinheirinho para mim. Aí saí, né, no outro dia saí, vendi, aí comecei a vender o risole na porta da escola. Vendi os risoles na porta da escola, vendi tudo. Aí que era pouco, né, que eu levava. E assim foi aumentando minha freguesia, as crianças foram gostando e tudo. Fui fazendo, depois comecei a vender assim para os barzinhos lá perto de casa. E com isso, continuei vendendo. Até hoje eu vendo. Não só risoles, hoje eu vendo bastante coisa. Então, o que eu faço hoje, que eu deveria ter feito desde o começo que eu comecei com as minhas vendas, que hoje é que eu entendo um pouco, até eu assisto um canal, eu não vou falar o nome porque eu não sei se pode, né, de repente, não pode, aí eu vou... Mas aí é um canal que vocês vão saber, é um canal do rapaz, ele fala de investimento para pobre, né? Hoje em dia eu acompanho ele direto, mas não vou falar o nome dele mas eu acompanho ele direto. E o que aconteceu? Aí eu fui ver. Aí depois um dia também minha filha pegou, me deu um livro, o Homem Mais Rico da Babilônia. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão gostar. E nesse livro, ele falava assim, que a gente tem que guardar uma porcentagem, né? No caso, eu guardo 10% do que eu vendo no dia. Se eu não vendi nada, não guardo nada. Se eu vendi 10 reais, eu guardo R$1. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas que mixaria, como vai guardar, pra que guardar R$1? Não, vai assim, faça isso, vocês verem. Mas na época que eu tava vendendo os salgadinhos, eu não pensava assim. Eu usava o dinheiro e não... Agora, hoje, eu já faço diferente. E vejo o resultado. Então, eu digo para vocês fazer a mesma coisa. Quer ver? Eu vou explicar para vocês, ó. Por exemplo, uma cocada. 2 cocadas, vou pôr aqui. 3 cocadas aqui. Uma cocada, um exemplo só. Que eu não entendo nada de investimento. Entendam isso. Eu não tô falando nada que eu não sei, não entendo nada de investimento. Estou falando o jeito que hoje em dia eu faço. Então, uma cocada do dinheiro de uma cocada, do que eu vendi, eu guardo para investir novamente para comprar produto para a segunda cocada.
E aí, o dinheiro, eu divido o dinheiro assim. Divido para comprar novamente o produto, para fazer novamente. O outro seria para mim guardar. E um outro para mim, que seria o meu trabalho. Mas quando a gente tá começando, não dá. Às vezes você fala, mas como assim? Eu não tenho dinheiro, eu vou guardar o quê se eu não tenho nada? Né? Às vezes a pessoa trabalha e fala assim, não sobra nada do meu dinheiro para mim investir nem nada, então você tem que ter um segundo trabalho. Você tem que ter um segundo trabalho, porque às vezes não dá o salário que você ganha, não tem condições, mal dá para você comer. Você fala, como é que eu vou guardar dinheiro? Não tem condição. Então, você pega, aí você tem que ter um segundo trabalho, para você ter na verdade, é um segundo dinheiro. Você vai ter que ter um segundo dinheiro, porque o primeiro dinheiro você tem que guardar. Você tem que usar na sua casa, o primeiro dinheiro, que você trabalha e tudo, o dinheiro mal dá para você se sustentar. Então, se sustenta com ele. Você vai ter que ter um segundo dinheiro. O segundo dinheiro, aí sim, você pega uma parte do dinheiro, você tira para comprar o produto para você fazer novamente, para fazer a segunda cocada. Aí, a outra parte, as outras duas partes, você divide em 3 partes. A segunda parte, o que você faz? Uma seria para guardar e outro para você do seu trabalho. Que, na verdade, seria só 10%. Só que eu faço assim, 10% de tudo. Entenderam? De todas as cocadas que eu vender. Aí, é o seguinte, só que aí, você ainda não tem dinheiro suficiente. Tá começando agora, então o que você faz? O dinheiro que era seu, junta com esse, para você ter mais dinheiro para você investir aqui, tudo junto. Então, mas hoje para mim já dá para mim fazer isso. Só que não é de hoje. E você não pensa, mas não é de um dia para o outro. Isso demora. Mas se você não persistir, você vai ficar sempre na mesma coisa. Entenderam? Então, o dinheiro, você pega só que aí eu faço o seguinte, porque pôr no banco dinheiro, ainda mais a gente que é pouco dinheiro, né? Se você pôr no banco, é muito pouquinho que o banco, o investimento, você pôr lá para investir. Você vai pôr lá, você vai ver que é muito pouco. Para quem não tem, né? Para quem tem bastante, tudo bem, mas pra gente que não tem, aí o que eu faço? Esse dinheiro, eu já guardei para comprar o produto novamente. Esse dinheiro aqui, o que eu faço? Pego metade dele, que seria o que sobrou, né? Aqui é o meu dinheiro do meu trabalho. O dinheiro que sobrou, eu pego metade, eu guardo para uma eventualidade, e a outra metade eu junto com esse outro para lucrar mais, porque é mais lucro você, a não ser que você possa deixar o dinheiro só lá, ir guardando dinheiro, guardando. Mas se você não pode, pega esse dinheiro, esse tanto aqui, que você iria pôr lá no banco, junta com esse, que é para você dobrar o tanto de produto que você vai fazer. Aí assim você vai fazer, né? Assim que eu faço. Entenderam? E o meu lucro, por enquanto, e aí depois, esse meu, eu fico guardando porque você tem que ter um propósito também. Você tem que ter um propósito de fazer alguma coisa, não é vou ficar guardando dinheiro. Pra que ficar guardando dinheiro? Você tem que ter um propósito para alguma coisa. Viajar, arrumar sua casa, que nem o meu propósito é arrumar aqui a loja, porque eu preciso fazer uma cobertura e a minha casa. Eu quero acabar de arrumar minha casa, que ainda não tá terminada. Entenderam? Então é assim que eu faço, eu não ponho tudo lá. Eu não coloco toda essa parte, esse dinheiro aqui, eu não coloco todo no banco. Eu ponho só uma parte, tá? Uma parte eu ponho no banco para guardar, por uma eventualidade. E a outra parte, eu invisto novamente, juntando com esse, que aí já vai ficar uma cocada e meia para você vender, tá? A cocada, aqui essa cocada, eu vendo a R$4 uma cocada dessa, entenderam? Então, é assim que eu faço. Eu não ponho tudo lá no investimento
Eu não ponho tudo no banco porque é pouquinho que o banco paga. E você, o lucro seu aqui é mais do que você pôr no banco, entendeu? O lucro aqui é mais do que você colocar no banco. Então, por enquanto você está começando, você guarda um pouco só para uma eventualidade. Mas vai investindo cada vez mais, para você, em vez de uma cocada, você fazer 2 cocadas. E assim por diante. E vai indo, e vai indo. E deixa sempre um pouquinho guardado, que é para você... uma partinha para você guardar no banco e uma outra parte para você ir investindo. Porque não compensa você pegar tudo e investir. Porque é pouco que a gente ganha, não é muito, né? Eu pelo menos, por enquanto, não ganho muito. Apesar de dar muito tempo trabalhando, mas não é só cocada. E não é só cocada, que você está falando da cocada, mas não é cocada. Vocês podem fazer, e vocês façam produtos que dure, que tenha durabilidade. Que nem a cocada, ela tem durabilidade. Apesar que a minha cocada é muito gostosa, vai leite condensado, tudo aqui. Mas, então, ela tem, mas mesmo assim, na verdade, a durabilidade aqui é de máximo 3 dias. Porque eu mal tinha feito a cocada, já tinha feito uma remessa, vendeu tudo, aí eu tive que fazer de novo, porque tinha mais gente que queria. E eu nem tinha avisado. Aí eu peguei, tive que fazer mais, já vendi um pouco, e agora esses daqui, as pessoas vão me comprar, tá? Então é assim que eu faço com meu dinheiro. Eu não invisto tudo, não põe tudo lá no... Eu tiro para mim comprar novamente o produto, e uma partezinha eu guardo uma eventualidade, e a outra parte, né, eu junto, uma parte eu guardo para eventualidade, a outra parte eu junto com a outra para ir multiplicando aqui o meu trabalho. Entendeu? E é assim que eu faço. Aí tentem fazer. Às vezes vocês podem achar que é muito pouquinho dinheiro e tal, mas não. Vai devagarinho, devagarinho, porque hoje eu tenho aqui a minha loja, mas não é porque comecei vendendo cocada, comecei vendendo salgadinho e pronto, já não. Tem que ter paciência. Pra gente que não tem dinheiro, tem que ter paciência. E vão lá, assiste esses vídeos desse rapaz, que ele é muito bom. Que é muito bom. Eu não vou falar o nome porque pode não... Acho que não pode, né? Então, mas eu tenho acompanhado ele e tem dado resultado. Para quem não tem dinheiro, tá bom? Não esqueça de dar um like para mim. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Bate o sininho para vocês terem a notificação. E se inscrevam no meu canal. Beca de Ponta a Ponta. Por hoje é só, tá? Tchau, tchau.